vamos dar início às tarefas da tarde. Estou com a palavra do professor Paulo Centi. Bom, boa tarde. Eu quero agradecer mais esse honroso convite para falar nessa casa que é conhecida pela qualidade e pela isenção, das suas reflexões e das suas pesquisas. O tema que me pediram para falar é o que no Rio Grande do Sul se chama de carne de pescoço. É um tema difícil, é um tema aparentemente óbvio, e de tão óbvio ele se torna muito complexo, porque esse tema é tramado de um conjunto de discursos ideológicos e políticos em torno dele, o que é a crise. Então, sem dúvida nenhuma que existe uma situação no mundo, vamos dizer assim, eu botei em múltiplas dimensões da crise, porque todo mundo gosta de dizer que nada tem um fator unicausal. Isso é verdade. Agora, isso não quer dizer que exista, vamos dizer assim, um conjunto de fatores ocasionais que se associam por sabe-se que razão e ocasionam uma crise. Existe um elemento que deve ser o fio condutor explicativo. Nós vamos tentar, vamos dizer assim, descascar essa alcachofra da crise e ver alguns aspectos, que parte do que eu vou dizer é muito óbvio para vocês e outros não. Eu quero agradecer em particular o professor Winkler, que me fez o convite, o presidente Marchetti, que teve que se retirar, e que é um prazer estar de novo com o meu colega Raquel, depois de tantas batalhas já, porque já travamos nessas décadas anteriores, não entre nós, mas enfim, batalhas intelectuais. Mas o que eu dizia é que há um crescente descompasso entre, de um lado, uma multipolaridade econômica. É uma realidade que hoje já não é mais questionada, ela é mais atenuada ou menos atenuada, a ela são atribuídos significados diferentes, mas a matemática se tornou, por dizer assim, imbatível. Existe uma emergência de uma multiplicidade de centros econômicos no mundo. E não são quaisquer centros. A gente pode ficar um pouco confuso de ver como começa a aparecer essas siglas, IBAs, BRIC, G20 comercial, G20 financeiro, G isso, G aquilo. Na verdade, o elemento norteador desse processo de multipolaridade econômica vamos dizer assim, é um conjunto de países muito importantes, que são chamados por alguns de emergentes. Hoje já são potências emergentes. Na duas décadas atrás, se chamava de mercados emergentes, porque naquela época não existiam potências, nem países e nem estados mais, só existia mercado. Então eram mercados emergentes. Agora são potências emergentes. Mas um dado importante é que essas potências elas são países pivô que são nucleadores de uma região com a qual ela se integra. Exista ou não um acordo escrito e formalizado, em grosso, o NAFTA se vocês baixarem da internet, são mais de 500 páginas em letra 10, espaço 1. É o acordo do NAFTA. Se vocês chegarem na Ásia, a maioria das regiões em torno da China, não existe um acordo de cooperação entre os vizinhos, mas posso garantir que existe uma cooperação que já está na escala de cadeias produtivas. Mas, de outro lado, existe, além dessas regiões lideradas por uma potência emergente, existe uma primazia política e militar que persiste. Os Estados Unidos seguem sendo o país que tem sozinho mais gasto militar que todos os outros países do planeta somados, inclusive os amigos deles. Então essa situação se mantém, ela é um fator de descompasso nessa ordem mundial, um descompasso entre economia e entre os aspectos político-militar. Muita gente atribui isso aí a uma situação que teria vindo do 11 de setembro. Esse ano nós tivemos uma imensa quantidade de seminários sobre o 11 de setembro,
mas na verdade as transformações sistêmicas elas são anteriores a isso. Né? Se nós formos pensar especificamente em termos econômicos, elas se encontram na década de 70, e se nós formos pensar em termos políticos, elas se encontram no fim da década de 80, início da década de 90, quando a União Soviética deixou de existir. Né? Primeiro deixou de competir e depois deixou de existir. Né? Foi nessa casa mesmo que em 1991 houve um debate sobre aquele golpe frustrado em 1991 que teria deposto o Gorbachev, né? E na verdade esse desaparecimento da União Soviética ela teve um impacto sistêmico muito grande, porque ela permitiu a aceleração da globalização, da revolução científico-tecnológica e do próprio neoliberalismo. Em segundo lugar, ela introduziu uma instabilidade estratégica no mundo, porque a grande potência, superpotência sobrevivente, ela não conseguiu mais focar o seu poder claramente num objetivo racional e execuível. Tá? O problema não é começar uma guerra, o problema é começar para chegar aonde, quando parar, que objetivo atingir. E essa noção foi perdida, como os fatos recentes nos mostram. E ela também vai afetar outros campos, né, com um período de crescente de desemprego. E aqui há um problema complicado, porque muita gente segue, né, um discurso de que nós estamos num mundo de miséria massiva. Isso não é verdade. Né? E um dos problemas graves também que ocorreram com o fim da União Soviética foi que a esquerda em geral, não só a esquerda pró-soviética, mas a esquerda em geral, ela perdeu muito dos seus referenciais. Ela não sabe exatamente o que é ser de esquerda. Tá? Então há uma confusão no campo político muito grande. E alguns ainda insistem no discurso que nós vivemos um processo de massiva pobreza, quando o que está acontecendo é um pouco o contrário. O que nós vivemos é um processo de completa precarização do trabalho. Né? O trabalho informal hoje ele vai ganhando, o trabalho terceirizado vai ganhando terreno, e nós não sabemos nem como lidar com essa realidade. Chega a ser patético ouvir o discurso nos sindicatos, nos partidos políticos, sobre como defender os nossos direitos e tal. Né? E ninguém tem uma palavra a dizer para esse setor que hoje é majoritário, que tem uma determinada percepção, que sofre de situações muito graves, né? E eles nos respondem apenas laconicamente: não, nós somos contra a terceirização. Bom, mas ela já existe e é dominante. Tá? E também o problema ambiental. Tá? Então eu dividi em três dimensões. Uma dimensão econômica, que tem, vamos dizer assim, um nível conjuntural. Tá? Nesse ponto se diz que a crise ela é superficial. Teve uma bolha imobiliária, porque né, houve um investimento exagerado nesse mercado imobiliário, nos países ricos, os bancos não se meteram nisso, fizeram maus negócios. Também se atribui parte do problema aos gastos excessivos de guerra que o presidente Bush Jr. Fez, né? E depois vai chegando assim, é sempre uma explicação meio pós-facto, né? Que a periferia europeia resolveu gastar demais, países com economias de peso insignificante seriam então subitamente responsáveis por um desastre de grandes proporções, né? E aí se vai mais longe e diz que o problema é que o próprio euro, desde a sua concepção, já foi uma coisa errada que não deveria ter acontecido, que isso atingiu os países europeus. Tudo isso contrariando uma bibliografia de 2 décadas, né, que afirmava exatamente o contrário. E para chegar no ponto final dessa explicação conjuntural, se diz que na verdade o problema todo está no país que o colega vai analisar, que é a China. A China trabalha demais, paga de menos, produz muito, o crime hoje é produzir, e exporta demais, práticas desleais, etc. Né? A China passa a ser o bode expiatório de um processo muito maior. Né? O Kissinger acaba de lançar um livro muito interessante, talvez pela idade seja o seu último livro, On China, sobre a China,
e onde, na verdade, ele trava um debate, porque ele é muito acusado pela direita republicana de ser o homem que trouxe a China de volta ao mundo, e é que a China agora ela está mostrando que, enfim, aprendeu melhor do que os seus professores. E ele se defende mostrando que essa é uma situação histórica inevitável, que o que foi feito foi certo, e o que não está certo é o encaminhamento dado a esse processo. Tá? E o mais chocante, essas explicações conjunturais, elas são interessantes, né? Então, mas o mais chocante mesmo são os remédios, né? Que chega a ser de melhor aplicar o ajuste neoliberal. Eu olhando as propostas na Europa hoje, e alguns grupos políticos nos Estados Unidos, as propostas para sair da crise, eu lembro daqueles pseudo-médicos que existiam na Idade Média, o sujeito estava lá lutando e sofria vários ferimentos, começava a perder sangue, botava ele numa mesa e perguntava ao médico: o que nós vamos fazer? Uma sangria. Né? E botam uma faca e fazem ele sangrar um pouquinho mais para se curar. Né? E se cura porque vai para o mundo do além. Então, o que me chama a atenção é a insistência, né? A ponto dos países emergentes aconselharem a Europa a mudar de rumo, que esse não é o remédio que vai fazer o efeito. E o outro remédio, que seria um pouco mais adequado, a reforma do sistema monetário internacional. Mas o curioso é que isso se fala muito nisso, mas se bloqueia um pouco, e principalmente se tem articulado um conjunto de organismos internacionais que, abre aspas, daria voz aos emergentes, mas na verdade trazem os emergentes para dentro do grupo numa posição, vamos dizer assim, de dividir imediatamente. O que nós vamos dividir é responsabilidades. Então as reservas que acumulamos nos últimos anos teriam que sanar os desatinos dos outros. Tá? Enquanto isso, haveria um processo gradativo de cooptação de um ou de outro parceiro para compor um novo bloco histórico, como se chamava antigamente, tá? Para gerenciar a ordem mundial. Tá? E, obviamente, tá? O que fazer com os demais países. Alguns desses ficariam para trás. Então, essas composições, essas articulações que fazem no G20 financeiro, elas são um mecanismo de cooptação, né? Porque, na verdade, os encontros informais entre os países ricos, eles têm dado o tom. Mas tem o plano estrutural dessa dimensão econômica. Tá? É uma crise do neoliberalismo? Não, eu diria mais exatamente que é uma crise das respostas à crise. Tá? Ou seja, desde a década de 70, nós vemos a aplicação de uma série de mecanismos para lidar com a crise que existia. Tá? E o que nós fomos observando ao longo do tempo é que a situação ela foi se agravando e foi sempre sendo empurrada para um outro patamar, tá? Até que um dia a verdade eclode. Né? Então, o objetivo dessas respostas era redinamizar o capitalismo, né? Ainda com a liderança americana, que já é uma coisa complicada. Houve, eu acho, desdobramento da globalização e da revolução técnico-científica que geraram efeitos inesperados. Tá? Há uns anos atrás, teve uma questão do vestibular da URGS que dizia assim: a globalização ela só permite vantagens aos países ricos e tal, etc., os países desenvolvidos, industrializados, e não dá oportunidade aos países em vias de desenvolvimento. Quase todo mundo marcou essa questão como uma certa, e houve recurso, e a resposta ao recurso foi: e a China? A China não se beneficiou com a globalização? Sim. Então tem que separar duas coisas. A globalização é um fenômeno histórico concreto. Está lá no capital até. Se usava outro nome. Não tem nada de novo nisso aí. O que se fez foi uma panaceia aplicando o neoliberalismo como o gerenciador dessa globalização. Isso é que é a panaceia. E a esquerda, um pouco confusa, um pouco míope depois de 89, ela confunde, ela toca meio de ouvido, e se aquele lado diz que isso é bom, nós vamos contra. Nós somos contra a globalização.
Não se trata disso, não se pode ser contra o processo histórico. O que se pode dizer é que a globalização ela é incompleta e seletiva e que há que lutar para que ela seja um fenômeno mais amplo. Tá? E houve também essas consequências das políticas chamadas neoliberais, né? Que ela é basicamente, o neoliberalismo, sintetizando assim, para alunos na economia, eu digo assim, ela é uma economia de administração, ela não enfatiza tanto a ampliação da base produtiva, ela fala em gerenciar melhor as coisas, tá? e aprofundar tecnologicamente, mas ela não fala em ampliação. E aí nós temos um problema de escala, que é a inclusão de bilhões de pessoas que ainda não foram incluídas no sistema. E foi também um período de especulação financeira e desregulamentação, paraísos fiscais. Tá? Nós temos situações aqui, muito perto de nós, no qual falamos só a meia voz, mas é um país pequeno, cerquita de nós outros, tá? Onde tem uma pseudo-praia de chiques e famosos. Tá? As pessoas não vão só tomar banho de água fria e ver as argentinas de tênis e meia branca na beira da praia. Nós é um fenômeno cultural estranho, tá? Para eles não, mas as pessoas não se dão conta do número de bancos que tem lá, das agências bancárias que tem lá e das facilidades. Isso se trata meia voz. Nós estamos num ambiente seleto, certamente não justifica nenhuma crucificação. Bem, nós temos uma nova geoeconomia extremamente dinâmica, ou seja, se criaram polos novos de produção que cresceram na Ásia e agora também uma relação entre a Ásia e a África, por exemplo, tá? Que são, me parece assim, marcantes. Agora, essa coisa da especulação financeira virou um pouco um clichê também, da economia que está no circuito de dinheiro, que está fora da produção, mas o capital precisa se realizar, tá? Precisa produzir, precisa vender, não existe outra possibilidade, não há só papel envolvido. E aí nós não lembramos de um detalhe, né, que é que os últimos 30 anos foram um período de reinado completo dos mercados, leia-se, das grandes corporações, sobre qualquer forma de tutela estatal. Tá? E aí, num seminário esse ano na França sobre emergentes, e os franceses e os europeus, os americanos, eles estão muito irritados com a gente, né? Eles são muito agressivos. Para azar deles, tinha um chinês que falava, não só falava, as pessoas não falam, e falava francês muito bem. Tá? E provocado pelo speaker francês, de que a China era responsável, são vocês que estão destruindo os acordos de Bretton Woods muito antes da gente entrar em cena, são vocês que estão destruindo o acordo de Maastricht, e se é uma crise de liquidez nos estados de vocês, eu diria assim que tem algumas corporações de vocês, que inclusive produzem lá nos nossos países emergentes, que têm muita liquidez. Por quê? Porque eles não pagam impostos. Vocês não cobram impostos das suas corporações e por isso vocês não têm mais liquidez. Tá? Isso, os franceses ficaram gaguejando e não sabiam o que dizer para uma coisa tão simples, né? Como diria o Shakespeare, o rei está nu, ninguém diz nada. Eles dizem, não geram emprego, tá? E não pagam impostos. Então, há uma massa de liquidez que vocês podem pegar das suas corporações, tá? Tem que tributá-las. Agora, é um período que as corporações viram um agente importante, inclusive esses estados desenvolvimentistas e até estados que ainda se proclamam socialistas como a China, tentam atuar no plano internacional, criando as suas corporações, tá? E fazendo com que elas atuem de forma eficiente. Há uma dimensão político-securitária, tá? Que é a segunda dimensão, que é o seguinte: declínio americano. Essa palavra declínio americano provoca um mal-estar generalizado. Tá? As pessoas dizem, não, mas não se pode falar isso. Bom, mas
Essa é uma realidade que é reconhecida nos Estados Unidos hoje. Tá? Ou seja, o processo de declínio não quer dizer colapso, desaparecimento e falência imediata. Até porque o mundo ele está equilibrado num conjunto de relações que não pode prescindir da existência dos Estados Unidos como presença dominante. Tanto é assim que não existe um único país no mundo que deseje, nesse momento, ocupar o lugar dos Estados Unidos. Nenhum, nem a China, obviamente. Tá? Nós tivemos um período, no pós-Guerra Fria, de multilateralismo democrata, principalmente na época do Clinton, que não deu os resultados esperados, e a reação foi pior emenda que o soneto, foi um unilateralismo republicano, né, e que causou danos tanto políticos como econômicos para os Estados Unidos. Tá? Outro ponto importante é que um ator do qual se esperava uma nova postura no final da Segunda Guerra Mundial não conseguiu responder a esse desafio. Vamos chamar o nome atual, a União Europeia. A União Europeia, com o desaparecimento da União Soviética do Pacto de Varsóvia, ela não teria mais por que ficar subordinada aos Estados Unidos através da OTAN. Ela tem interesses próprios numa região geopolítica da Eurásia, da bacia do Mediterrâneo, para não falar de algumas outras regiões. Ela tem uma economia muito mais equilibrada. Hoje se coloca na imprensa como se a Europa estivesse completamente falida e quebrada. E quando a gente começa a olhar os números e ver o conjunto de déficits, vê que não são eles que estão assim, são dos Estados Unidos. Mas eles não têm a capacidade de coordenação política. A entrada daqueles países ex-comunistas na União Europeia reforçou a posição norte-americana lá dentro. E no fundo, a grande questão é a seguinte: aquelas elites europeias, muitas delas estiveram comprometidas com forças muito obscuras durante a Segunda Guerra Mundial. E elas foram salvas dos acertos de conta em 1945 pelos Estados Unidos. Então, embora objetivamente esses países tivessem que buscar uma posição autônoma nas relações internacionais, concertados em torno de uma política coerente em Bruxelas, uma política econômica, uma política de defesa, tá? E uma política externa. E não conseguem fazer isso. Por quê? Porque aí, minha gente, não é pelos fatores objetivos simplesmente que acontecem as coisas, mas pelos, vamos dizer assim, pelas percepções que as elites têm. E essas elites vacilam muito em não contar com os Estados Unidos. Tá? É um problema estrutural, eu diria até de psicologia social, que afeta essas velhas elites europeias. Lidar com o dissenso para eles é extremamente difícil. E eles teriam que se definir entre um atlantismo de um lado ou uma autonomia orientada em direção à Rússia e Eurásia, que lhes fornecem grande quantidade de recursos naturais e mercados que a Europa precisa, porque ela é um continente estagnado demograficamente, um continente em acelerado processo de envelhecimento. Uma ministra da população, ex-ministra da população da Alemanha, há uns 3, 4 anos atrás, esteve na URSS, fez uma palestra e disse o seguinte: se não houver uma alteração na Alemanha em termos de demografia, em 2050 a Alemanha terá 18% de pessoas com mais de 80, não é de 60, com mais de 80 anos de idade. Quase que de cada alemão, um terá mais de 80 anos de idade. Vocês imaginem o impacto econômico e sociológico disso ainda não foi avaliado. Nem foi avaliado. Nem existem políticas para tratar disso. Tá? E lá na Europa não se deixa os poucos jovens que têm trabalhar para contribuir para manter os velhos. Então, a Europa ela se embrenhou numa série de paradoxos, por quê? Porque ela vinha de uma integração que não era uma integração da globalização, era uma integração da Guerra Fria, e o fim da Guerra Fria deixou-os em campo aberto, sem saber para onde ir, e eles não conseguem se definir em relação a isso. Ao mesmo tempo, foi um período de completa estagnação no Japão. Vocês lembram? Aqui na rua de baixo tem muito sebo. Vamos procurar livros sobre o Japão escritos no final da década de 80. O que eles diziam? A nova potência vai passar os Estados Unidos logo. Mal a tinta secou nesses livros, inclusive o do Paul Kennedy, o Japão parou. O Japão parou, a sua população vem se reduzindo
drasticamente, a sua economia está parada, as suas corporações estão por aí andando, mas a economia japonesa parou, né? E não é surpresa nenhuma a China. Aí vem a emergência da Ásia, da China, da Organização de Cooperação de Xangai, que envolve a China, a Rússia e os países da Ásia Central. Enfim, surgiu um espaço geoeconômico novo, a Eurásia. Vocês recordem, e é sempre bom guardar papel, porque eu gosto de ver meus alunos, nem tudo que existe está na internet, nem tudo que está na internet existe, e nem tudo que está na internet permanece. As coisas são alteradas ou removidas. Cuidado. Então, guardar livros velhos principalmente, é muito importante. E vocês vão ver que durante a Guerra Fria, aquela massa territorial que é de Lisboa a Vladivostok, ela era completamente dividida e fragmentada. Ela era hermética, tinha o bloco soviético, tinha a zona de influência chinesa, as Coreias divididas, uma guerra no Sudeste Asiático que separava os países, a Índia e o Paquistão se odiavam, as fronteiras fechadas, a Índia e a China, o Oriente Médio, não preciso dizer para vocês, a Europa dividida em dois. E o que aconteceu foi um fenômeno quase cotidiano, que as pessoas não se deram conta, que esses limites, esses muros também caíram. E lentamente foi se constituindo, não um mercado chamado das grandes corporações, mas isso aí foi formando um grande espaço geoeconômico na região. Inclusive com obras de infraestrutura muito importantes e com um comércio crescente e acordos entre países que anteriormente eram adversários. Ou seja, isso fala mais alto. Às vezes nós estamos lendo no jornal uma crise política envolvendo dois países e se a gente está num desses países, está vendo assim as relações econômicas fluírem normalmente. E esse grande espaço econômico que está surgindo na Eurásia, ele põe em xeque, ele traz de volta aquela antiga noção geopolítica do Império Marítimo e do Império Continental. Então, nós temos uma América que tenta fazer uma alca para se contrapor à Ásia e à Europa, que faz guerras no meio dessas duas zonas, da Europa e da Ásia, para tentar cortar esse espaço em dois e não permitir que isso avance. Uma década depois, essas guerras foram mal sucedidas. Também, para surpresa de muitos, começa a tal de cooperação Sul-Sul entre países emergentes. Essa cooperação Sul-Sul não é uma coisa que seja despida de interesse para os países. Claro que tem. Isso é política, isso é negociação. Quem vai comprar uma coisa qualquer sabe que o cara que vai vender quer vender o mais caro possível e o que vai comprar quer comprar o mais barato possível. Isso é absolutamente normal. Isso não é uma contradição que impeça as pessoas de comprar e de vender, porque eles precisam fazer isso. Então, estão se formando, eu achei esse tempo na minha própria biblioteca, porque a gente tem que fazer trabalhos arqueológicos de vez em quando, um Atlas Econômico de Oxford, edição 1970, onde tem as produções, são mapas onde mostra a produção de cada artigo no mundo e os fluxos de comércio entre as regiões. Um Atlas muito volumoso, todo. Praticamente não existiam links ligando o Sul entre si. E eu superpus um pouco, tentei fazer um desenho dos novos fluxos econômicos de comércio, de investimento, as rotas de passagem das mercadorias, e o mapa do mundo não virou totalmente de cabeça para baixo, mas ele está fazendo assim, o peso da nova região está sendo decisivo, e ele traz um fenômeno que é bastante revolucionário na nossa época, que é o tal de desenvolvimento. Ele trouxe de volta a concepção de desenvolvimento, e nós temos a cooperação da Ásia e da África, isso aí ajuda, os chineses estão lá por amor ao próximo, nenhum lugar do mundo isso acontece. Agora há pouco tinha a gente estava lendo O Pequeno Príncipe. Bom, tem o Pequeno Príncipe e tem o Príncipe do Maquiavel. Os chineses estão lá pelo príncipe, não pelo Pequeno Príncipe. Agora, isso não quer dizer que não seja altamente favorável para os africanos. E atenção, deixe os africanos falar. Por que reproduzir matérias de jornais europeus sobre a situação da China? Me disse uma francesa que estamos preocupados com o que o Brasil e a China estão fazendo na África.
Eu disse para ela, certamente não golpes de Estado como vocês. E nem o Brasil, e nem a China jamais promoveram um golpe de Estado na África. Ela não respondeu. Não respondeu. Nós temos um quadro na América do Sul, que também é uma realidade nova, a emergência de uma esquerda que tenta se encontrar, mas como ela está desfocada também, ela é difícil de ser golpeada, tá? E isso, de certa forma, é bom. Tá? E nós temos a derrota americana na Ásia Central, é tudo uma questão de tempo, de arranjo, de como sair. Eles estão negociando isso, estão se retirando gradualmente, aquela coisa chamada saída à francesa, né? Não dá a impressão de que está saindo quando vê, acabou. Né? E no Oriente Médio também. Isso não quer dizer que não haja outras áreas tensas. A crise nos Estados Unidos, ela provoca uma reação séria. E hoje nós vemos uma disputa na zona do Saara, no Atlântico Sul, né? E uma tentativa de recentralizar a Ásia Oriental. Há uma corrida marítima, uma tentativa de resgatar antigas alianças, o Japão, a Coreia do Sul, uma tentativa de seduzir até o Vietnã contra a China, a Índia, a Austrália, e uma tentativa de criar ali uma grande força naval. O número de navios está diminuindo, mas a qualidade tecnológica e o poder de fogo está aumentando. E quem controla o espaço e o cyberespaço. O espaço dos aviões, o espaço dos satélites, mas também o cyberespaço, que é uma nova zona de luta no mundo de hoje. Tá? Então, não pensem que nós não temos problemas, que tudo vai se resolver amigavelmente. Não há uma mudança no eixo de poder econômico dessa natureza que não seja acompanhada de estremecimentos militares e políticos correspondentes. Né? O que nós podemos ter é diferentes possibilidades de resolver esse problema. Os Estados Unidos, eu diria para vocês, eu não sou especialista em Estados Unidos, mas eu observo claramente uma luta interna muito séria. De um lado, nós temos aqui os republicanos mais ragé, junto com um setor do Partido Democrata, que é representado no governo pela Hillary Clinton. Tá? Vocês imaginem, ela concorreu com todo o peso, o casal Clinton controlava a máquina do Partido Democrata e ele não conseguiu ser derrotado nas eleições. Então a vitória do Obama é uma vitória meio de um outsider que tem já a primeira apunhalada dentro do seu próprio partido e que, para não rachar, tem que incorporar os seus adversários dentro. Então, ele fala uma coisa e ela fala outra. Tá? E ela está junto com os falcões do Partido Republicano numa política de começar algum nível de confronto com o Irã, tá? E principalmente numa política de endurecimento com a China. O que fez o Kissinger escrever esse livro dizendo, olha, aí quem escreveu esse livro foi mais, eu acho, realmente, foi o professor Kissinger, não o ex-secretário, porque o Kissinger, com essas ideias de balanço de poder, ele mostra como os Estados Unidos podem jogar com isso, né, de uma maneira favorável, porque tem que entender o que a China quer. E aqui pouco se faz esse exercício. A gente utiliza os nossos padrões de medidas e atribui a eles. Bom, vocês com esse poder vão querer tal coisa. E aí desconhece toda a filosofia do país e como é que eles analisam a história mundial e a nossa história. Tá? Então é curioso, mas aí o Obama está nesse lado. Eu vi o Obama na TV fazendo um discurso sobre a Primavera Árabe, onde ele disse o indizível: negociações entre palestinos e israelenses para criar um Estado palestino nas fronteiras de 67. Ele não tinha terminado o discurso, o avião que levou o primeiro-ministro israelense horas depois já estava sendo preparado. E aí foi lá e foi colocado contra a parede. E aí sai uma coisa desdita disso. Como eu disse, o poder americano ele tem uma carência de foco, porque os Estados Unidos nasceram como potência mundial, ou seja, se projetaram para fora, sempre em oposição a um adversário.
A mentalidade estratégica, a concepção de ação política, ela foi montada por oposição a um adversário correspondente. As potências na Primeira Guerra Mundial, as potências da Tríplice Aliança, o Eixo, depois a União Soviética, e agora ela tenta encontrar, mas ela não consegue. O narcotráfico, o terrorismo, isso não é páreo, não é possível uma luta entre esses dois. E a China é muito curioso, mas aqueles alunos que sofrem da doença, pela doença infantil, o esclerotismo, eles gostam de dizer: professor, mas a China ela já passou para o outro lado, porque agora ela está lá cheia de empresas capitalistas ocidentais lá dentro. E aí, curiosamente, quando alguém quer começar uma guerra e um conflito, as forças dentro dos Estados Unidos, que o Fraquelli, que já andou muito para aquela banda, sabe, os Estados Unidos não são uma unidade total, é o país dos lobbies. Tem que ser inteligente, tem que conhecer esses lobbies e ver quais são os interesses que se articulam. E o que eles fazem? O que eles fazem? São esses empresários que defendem a China, porque na China eles fazem negócios da China. Então o quadro é muito mais complexo do que parece nesse sentido, e como o poder americano vai fazer isso? A minha análise é que a maneira de agir repete um pouco aquele padrão que eles usaram contra os japoneses um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Vamos ter acesso às fontes abastecedoras de petróleo para que tenhamos uma forma de pressão sobre a economia deles. Então, o problema da China, os Estados Unidos não querem dominar para usar para si o petróleo. Inclusive, eles estão mais afim aqui de pegar o pré-sal, é mais perto, é mais estável, subordina o Brasil a eles, cria uma interdependência de certa forma, mesmo que mais madura do que eles desejariam. Já vimos, não sei se as pessoas já esqueceram o WikiLeaks, mas as frases são contundentes, como é que pensam, mas esse elemento é um elemento fundamental, ou seja, tendo controle daquele petróleo que pode correr para a China, se regula o volume e o preço. E com isso tu consegue fazer, não destruir a economia chinesa, destruiria a americana junto, mas tu consegue regular, pressioná-los a aumentar o valor da sua moeda. É curioso, mas a coisa é virada ao contrário. O problema não é mais o dólar, o problema é o yuan. É incrível a incapacidade de ver, consegue enxergar a pulga e não ver o elefante. Ou seja, o dólar numa situação de mega impressão de dólares, quem tem guardado em casa, se livrem logo, porque eles têm países que nem aceitam mais dólares a partir de um ano X, eles não conseguem trocar em lugar nenhum e continuam imprimindo, e o problema são os outros, que conseguem manter um outro patamar. Isso é curioso. E são também culpados de produzir. A China não deveria produzir. Bom, por fim, a dimensão sociocultural e ambiental. Primeiro problema que nós temos que analisar é a crise e o desenvolvimento de uma solução para a crise, ela se dá em cima de um patamar básico, que é muito importante, que é, primeiro, a demografia. O crescimento cada vez mais lento, e esse crescimento ele só não virou ainda decréscimo porque o aumento da expectativa de vida tem gerado um envelhecimento da população. A China já tem problema de mão de obra, a China tem carência de mão de obra barata, a China já está criando cadeias produtivas junto com o Myanmar, com o Camboja, com o Laos, com Tailândia, com a Indonésia, porque ali tem mais mão de obra, mais jovem e mais barata. A China, com a sua política de um filho único, ela chegou num patamar praticamente parando, e a Índia está ultrapassando. O problema demográfico não está na China, está na Índia, em primeiro lugar. Esse é o caso mais grave do planeta até então, onde uma série de crenças primitivas e tal não deixam as pessoas mudarem. Isso aí não é problema do povão, não. Deu uma palestra lá uma vez, e aí o jornalista fez uma Times of India, Folha de São Paulo deles, um jornal em inglês, sério. O jornalista
escreveu uma matéria e eu queria, não exibiu, porque eu vou comprar o jornal do sábado. O jornal era dessa grossura, tinha encartes, e como se jogou os encartes fora. Mas guardei um que chamava-se Matrimonials. Então vocês imaginem a Folha de São Paulo com anúncios matrimoniais colocados pela família para arranjar os casamentos no mercado. Nossa filha, 24 anos, MBA em Harvard, funcionária da IBM de Nova York, está chegando dentro de 15 dias para passar 15 dias em Mumbai e deseja noivar. Nós aceitamos propostas pelo e-mail tal, queremos gente de casa tal, posição tal, tudo ali. Um país que continua nessa onda. Mas esse fenômeno é acompanhado de um outro, que é a urbanização. Nós estamos vivendo um período de mega urbanização no mundo. Parte dos problemas climáticos no estado de desenvolvimento enquanto tal está na concentração de pedra e atividade em pequenos lugares que geram fontes de calor imediato. Cuidado com esse tema, tem que estudar um pouco mais para não dizer bobagem. Se disserem, tentem dizer de forma que não seja gravada ou escrita, porque depois alguém vai cobrar isso daqui a 20 anos de vocês, quando o conhecimento científico estiver mais avançado. Outro problema, a decadência cultural do Ocidente. Isso aqui não quer dizer assim, a cultura vai ser perdida. A cultura greco-romana ficou no porão, depois ela subiu de novo. Mas o que é a decadência cultural do Ocidente? Não é a degradação, é o triunfo pós-moderno do eu, de uma sociedade onde só existem direitos, ninguém mais fala em dever, ninguém tem dever. E isso vai criando um problema gravíssimo. E quem tem resposta para isso? Pasmem, o Islã tem uma resposta para isso. Atenção, não confundam cultura árabe atrasada do deserto com o Islã. O Islã foi uma religião criada para reverter práticas brutais que existiam nessas comunidades. Tem que ler um pouquinho antes de falar a coisa fácil demais. E outra coisa, o coletivismo asiático. Ainda que muito temperado pelo consumismo do Ocidente, a Ásia tem uma concepção coletiva e que responde mais positivamente aos desafios da nossa época. Há uma transição demográfica, mesmo os países árabes, uma da razão das violências que existem lá e dos fanatismos é uma mudança demográfica muito profunda nesses países. Isso quer dizer o quê? As mulheres estão se emancipando mais, elas estão se alfabetizando mais rapidamente, estão tendo menos filhos por mulher e mais tarde os jovens estão escolhendo mais com quem casar. Leiam os livros de Emmanuel Todd, que é um demógrafo francês que tem obras excelentes e fortemente documentadas sobre isso. E ele diz assim, olha, é um erro confundir a aparência. Essa reação dos velhos se dá precisamente porque agora se tira o véu. 50 anos atrás ninguém mandava botar véu, porque se usava. Então ele dá dados impressionantes sobre isso, e que ele chama de transição demográfica e educacional, que é fundamental a alfabetização do ser humano. Já me encaminho aqui para a conclusão. Outra coisa importante, a globalização do desenvolvimento. Houve nos últimos tempos uma inclusão gigantesca de pessoas no consumo. E isso provocou uma coisa curiosa, um problema energético e ambiental. E isso criou uma coisa que existia um discurso que todos deveriam se desenvolver. E a gente sempre acreditou na teoria do Rostov, do desenvolvimento, está indo atrás e vai chegar lá. Só que não chegava nunca, e não era para chegar. Porque o sistema, além de não ser muito justo, não era para todos. E no momento que países com forte contingente populacional começam a entrar no mercado de consumo, isso impacta os recursos naturais e impacta os recursos energéticos. Mas daí dizem os chineses, o que está por trás dessas negociações aí do clima? Os chineses e os indianos dizem, não, tudo bem, vamos salvar o planeta, mas só o seguinte, quem é que vai decidir que uns vão andar de carro, uns vão andar de bicicleta e outros vão andar a pé e puxar um arado? Diz, não, tem que fazer um outro acordo. E aí, qual é o critério? O que é democracia? Bom, pode dizer várias coisas, pode dizer no nível mais simples que um
qualquer liberal aceita. Um voto por cabeça. Ok. E por que em economia nós não podemos discutir as coisas em termos per capita? Quando alguém diz a China está cada vez poluindo mais, embora os Estados Unidos poluam mais, qual é o percentual de população que vive na China e qual é o percentual que vive nos Estados Unidos? Quem é o poluidor? Entende? Então, qual é a consequência disso? A consequência disso são os desafios e os custos do velho capitalismo. A questão ambiental vai ter um impacto direto na planilha de custos daqui para frente. Eu não creio que vão conseguir obrigar uma parte da humanidade a renunciar ao que ela já tem. Ou tu faz um outro programa de obras públicas, de um consumo mais básico, tolhendo aquele consumo excessivo de algumas classes, e amplia pela base. Porque para cortar uma árvore não tem mais como cortar, tem que arranjar um terreno, plantar, cuidar e 5 anos depois cortar. E a planilha de custo do capitalismo pensa todo aquele modelo de acumulação anterior, ele está se esgotando. Há uma tentativa reacionária de fazer as coisas voltarem atrás, os chineses não andarem mais de carro, mas daí morrem a indústria automobilística. Como é que vai solucionar isso aí? Senhores e senhoras estão na frente de grandes acontecimentos. Então, a democratização do desenvolvimento impacta decisivamente sobre o atual modelo vigente. Uma nova sociologia do trabalho é urgente. Tem que reduzir a jornada de trabalho para mais pessoas trabalharem. Essa é a primeira questão. Mas isso não avança porque nós não temos uma esquerda à altura disso. Agora nós vemos pateticamente o Berlusconi ser demitido por e-mail de algumas corporações para os agentes de outros países comprarem 6 delegados que mudaram o voto para tirar o Berlusconi, porque ele era um modelo que já não convinha mais e não tinha lá uma força progressista para ocupar o espaço. Então, um tecnocrata para aplicar o pacote tal qual se desejar. Para isso tudo tem que ter uma democratização das relações internacionais. Ou seja, não há democracia dentro dos países se não houver uma possibilidade de democracia entre os países. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que para o nosso comércio se equilibrar, para que os países possam realmente se inserir numa economia global que funcione corretamente, é necessário haver uma democratização das decisões nas relações internacionais. E um dos problemas que está acontecendo, que nós não conseguimos isso, é que nós não podemos tirar da nossa agenda a possibilidade que venhamos a ter algumas guerras. E esse ano ele foi muito marcante se nós pensarmos que não foi por culpa do Gaddafi que houve a guerra na Líbia. O Gaddafi é o que é, não precisa dizer o que o Gaddafi é, todo mundo sabe o que ele é. Ele era um grande amigo dos que o derrubaram. Aliás, uma pena que houve uma queima de arquivo, porque se o Gaddafi tivesse nos deixado um bom livro de memórias, seria um best-seller e incomodaria muita gente. Ele ia ter que morrer de um jeito ou de outro. E morreu e não vai acontecer nada com relação a isso. Mas o que é mais interessante é que o responsável por essa operação foi a Inglaterra e a França, países que tinham interesses em rota de colisão, precisando de liquidez, precisando acesso a esse petróleo para suas companhias que estavam marginalizadas nas negociações, um país vastíssimo, despovoado e governado por um desequilibrado. E mesmo assim ainda foi difícil. Os Estados Unidos entraram nessa meio de má vontade, porque não era o que eles queriam. Há uma tensão atlântica, também, e a gente não sabe direito o que ocorre. E no caso dessa guerra, em particular, ela começa com pequenos, como a Segunda Guerra começou. Mas quem seria o foco dessa guerra? Seria a China. E a China, ela sabe disso, e eu diria assim que a China fez uma boa leitura da história ocidental. E a China tem medo do que eu chamo de síndrome alemã. A Alemanha teve 2 vezes para entrar na faixa da Libertadores, como eu digo ali, no jornal saía, meu time do Inter, que estava ali, sempre caía, subia e tal. A gente se consolava que o Grêmio estava mais embaixo, mas enfim. A Alemanha 2 vezes ela teve para entrar nessa faixa superior das potências e 2 vezes ela foi cortada. Ela foi cortada da segunda vez para não ter mais vontade própria. E o Japão também. Então,
Então a China sabe que levantar a cabeça demasiado e disputar é algo muito negativo. Por isso que ela trabalha tanto em cima desse multilateralismo, de multipolaridade, de não chocar de frente com os Estados Unidos, de propiciar o desenvolvimento de novos. Ela não quer 53 votos na ONU, votos africanos na ONU, votos fraquíssimos que por uma mala de dinheiro podem ser comprados. Ela quer uma África que seja forte, assertiva e que chegue a se opor, dizer assim, se quiser começar uma guerra no nosso continente, nós vamos bater forte porque nós não queremos. É isso que a China almeja para não ser a Alemanha da vez, porque nada está predeterminado, porque a China vai ser a maior, não. Nada está predeterminado, só a morte, por enquanto. E por fim, o Brasil. Né? O Brasil de Lula e de Dilma, que fez um esforço realmente importante, que realizou muitas coisas, e é surpreendente como se realizou isso de uma forma muito heterodoxa, e o que eu diria assim, puxa, às vezes a gente fica lamentando que as coisas não tenham sido mais claras, mais incisivas, com um projeto mais definido, mas eu acho que também o foco do contra-ataque se daria mais precisão. Os franceses, os europeus, lá eles adoram, a gente, principalmente os franceses, chega lá e eles dizem: como é que está a discussão de modelo econômico lá no Brasil? Não tem discussão nenhuma, nós simplesmente fazemos. Tá? Ou seja, houve o Fórum Social. O Fórum Social foi um laboratório de ideias, algumas estapafúrdias, inclusive. Tá? Mas dali se pegou um conjunto de questões importantes, se mesclou nas políticas já institucionalizadas, porque o neoliberalismo ele não foi derrotado, ele foi institucionalizado. Então, setorialmente, algumas lutas, revertendo, etc., vendo como vai lidar com isso. Mas o Brasil conseguiu, através disso, fazer uma política de inclusão social ainda frágil. Nós não conseguimos ter uma ação, quer dizer, é muito fácil para nós falar da rapacidade dos chineses. Eles são mesmo, eles vêm com tudo, mas por quê? Porque eles fizeram uma revolução. Os dados têm um bloco de poder bem consolidado, com uma visão estratégica, com uma vontade, com uma discussão que inclusive passa pela sociedade, leva 20 anos, eles levam 20 anos para acertar uma política, e por isso, depois de instituídas, não cabe se opor a essa política. Ela pode ser ajustada, não alterada, só lá, muitos anos adiante, quando ela esgotar o seu ímpeto. Aí sim, essa é a visão deles. Agora, nós temos aqui as coisas mais nobres que existem aqui, são as campanhas para não pagar impostos. As campanhas mais, como é que eu vou dizer assim, não se consegue um pacto mínimo para fazer um projeto nacional e uma ação internacional concertada. E assim fica difícil, e o que é mais fácil, no fim de contas, é que, em vez de admitir as nossas limitações, nós colocamos toda a culpa dos que trabalham bem, dos que defendem os seus interesses. Então, eu nunca critiquei, por exemplo, os Estados Unidos por defender os interesses deles, às vezes contra nós. O que eu critiquei são os brasileiros que não defendem os interesses do Brasil. Esses é que merecem a crítica. E, como dizia o embaixador Samuel Guimarães, vocês têm que fazer igual a eles. Façam igual a eles, vocês se dão bem. Então, esse é o quadro de uma crise que está se desenrolando. Na minha opinião, existe uma crise. Ela é estrutural, mas ela vai ter respostas no campo político que terão que ser tomadas, e os seus resultados são incertos. Como sempre, ela depende de uma ação humana, ela depende de pactos, de coalizões, de visões estratégicas e de ganhar corações e mentes para projetos adequados. Por quê? Porque a história avança, mas ela não avança sempre em linha reta para frente e para o alto. Às vezes ela se detém, às vezes ela recua, às vezes ela se desvia antes de retomar o rumo certo. Muito obrigado.